Olá a todos, meu nome é Matheus Esther Ramires e este é Daniel. Nós apresentaremos o projeto 2020 da equipe MicroRaptor da UFJF. Nós agradecemos a todos os apoiadores do projeto Design por tornar possível a realização dessa competição, que proporciona aos participantes um grande aprendizado. O projeto deste ano foi dividido em 3 etapas. Na primeira, realizamos a análise histórica e do regulamento, definindo objetivos e metas. No projeto conceitual, foram determinadas alternativas de design através de uma análise de trade-off e otimização multidisciplinar. E os projetos preliminar e detalhado foram unidos para apresentar o design dos componentes em análises globais. Após cada etapa, são realizadas revisões que avaliam a competitividade e a confiabilidade de cada protótipo. Os estudos iniciais começaram após a divulgação do regulamento 2020. Realizando uma análise de sensibilidade na equação de pontuação, buscamos maximizar a carga paga devido ao seu impacto. Além disso, trabalhamos com uma eficiência estrutural acima de 3, pois a partir de 4 não há ganhos significativos. Considerando a mudança no fator de tempo de desmontagem em relação a regulamentos anteriores, observamos um impacto na pontuação a partir de 2 minutos, comprometendo a competitividade do projeto. Em análise histórica, consideramos as mudanças no regulamento e o potencial de melhoria das equipes concorrentes. Assim, foi possível estimar os valores para a pontuação da competição atual. Definimos como objetivos para essa temporada projetar uma aeronave confiável e segura, evoluir o relatório técnico e obter as bonificações de voo e, assim, conquistar a primeira colocação na competição. Na etapa conceitual, foi definida a configuração da aeronave. Para nortear as decisões de projeto, foram elencadas 8 medidas técnicas de performance, sendo elas confiabilidade da aeronave, fator de tempo de desmontagem, carga lar, eficiência estrutural, custo do projeto, conforto do piloto, fabricabilidade e tempo de retirada de carga. Também foram definidos requisitos quantitativos para avaliar o cumprimento de cada uma delas. Com as análises, o conceito foi definido como monomotor tractor, fuselagem não desmontável, sistema de aterragem convencional, monoplano em asa alta, superfícies de comando e cauda convencionais. A equipe utilizou a MDO pela segunda temporada consecutiva, devido ao sucesso na geração de aeronaves competitivas, observado em 2019. Bio-inspirado em morcegos, o algoritmo multidisciplinar realiza rotinas de aerodinâmica, desempenho e estabilidade de controle da aeronave, possuindo como parâmetros de entrada os aerofólios das superfícies sustentadoras e um banco de dados de grupo motopropulsores atualizado. Além disso, observamos a possibilidade de incrementar a MDO rotinas para o cálculo do volume da caixa de transporte e peso vazio, constatando uma melhoria significativa na pontuação das aeronaves. Para as escolhas dos aerofólios, procuramos combinar um alto CD, um alto CL e um baixo CD e otimizar a alocação dos componentes na caixa de transporte. Além disso, neste ano foi possível variar os aerofólios para asa e cauda, cabendo ao otimizador escolher aqueles que gerassem maior pontuação de voo. Foram selecionados o S1210 e o S1223 para a asa e os invertidos Zephyr 385 e MR30 para a cauda. No ano de 2019, utilizou-se 13 configurações de grupo motopropulsores, baseado em testes e bancadas. Para 2020, com a inclusão das baterias LiPo, foram avaliadas 282 configurações nominais, e após uma triagem, foram selecionadas 28 arranjos de propulsão utilizados como inputs para a MDO. A geometria da aeronave é parametrizada através de 5 seções simétricas em relação ao eixo longitudinal. É permitido ao algoritmo variar corda, envergadura, enflechamento, ângulo de incidência de cada seção, além da distância entre CAs de asa e cauda. A rotina de aerodinâmica utilizou o método dos painéis VLM presentes no software AVL para os cálculos dos coeficientes e a metodologia proposta por Abbott para a verificação do ângulo de stall da aeronave. A rotina de estabilidade impõe restrições baseadas no banco de dados da equipe e no feedback do piloto. Para aumento do MTOW, é permitido ao otimizador realizar pequenas variações de CG, no intervalo em torno de 25%, sem comprometer a qualidade de voo. Além disso, os indivíduos que não atendem os critérios de estabilidade são penalizados, desfavorecendo a geração de aeronaves incapazes de realizar a missão. A rotina de desempenho calculou o MTOW através de um método numérico de integração de forças ao longo do tempo, considerando o impacto da deflexão do profundor na rotação da aeronave. A influência do trem de pouso principal também foi avaliada, permitindo a MDO variar este parâmetro. Comparado ao ano anterior, a rotina desse ano possui um menor custo computacional, diminuindo o tempo de execução em 93%. Ao final do projeto conceitual, foi possível obter uma configuração de aeronave que atendeu nossa meta de pontuação. Seguimos então para as análises preliminares e detalhadas. Passo agora a palavra para Ramires. Devido às limitações impostas pela pandemia, optamos por manter as atividades da equipe e prosseguimos com o projeto de forma remota.
Desse modo, focamos nos estudos teóricos, continuamos realizando nossas análises e utilizamos informações de anos anteriores e banco de dados da equipe para embasar nossas decisões. Para validar e corrigir as análises provenientes de software, foram utilizados os fatores de correção, para a sustentação e para o arrasto, obtidos pelos resultados de ensaios em túnel de ventos realizados em 2019. Adotando a fuselagem não desmontável, partimos para o projeto aerodinâmico, definindo 4 configurações. Essas foram analisadas qualitativamente no OpenFOAM e a configuração 4 selecionada, por apresentar o menor arrasto. Para obter o arrasto da fuselagem, triquilho, motor e trem de pouso, o conjunto foi avaliado através de uma análise quantitativa, também no OpenFOAM. No campo do controle, as superfícies de comando foram dimensionadas, de forma que a aeronave possa ser trimada durante todo o envelope de voo, mesmo em situações críticas. Os alerões foram dimensionados para garantir os menores valores de carregamento possíveis, impedir que a reversão de comando esteja dentro do envelope de voo e atender aos critérios de efetividade de rolamento proposto pela norma 1000A 8785C. A partir do histórico de ventos da região da competição, foi possível dimensionar o leme para a situação de pouso e decolagem com ventos lateral. Enquanto aprofundou, foi dimensionado de forma que a aeronave seja capaz de rotacionar ao final da corrida de decolagem. Já a estabilidade dinâmica foi analisada com base nos diagramas de polos e respostas temporais, para todo o envelope de voo, atendendo aos requisitos da 8785C. Para verificar, validar e tornar as análises mais reais, foram utilizados testes em voos de anos anteriores, aplicando o maior erro encontrado nas análises deste ano. A queda de tração foi estimada através do método elemento das pás e validada através de dados de túnel de vento, o que garantiu maior confiabilidade nos cálculos realizados. Foi avaliado o impacto da altitude e densidade no tempo de subida e descida, observando que as duas curvas possuem tendências opostas, não tendo grande variação no tempo total da missão. Apesar da ausência de ensaios em voo, o diagrama VN foi definido com as velocidades teóricas e utilizando dados históricos dos fatores de cargas. Após o envelope de voo estrutural definido, determinamos as situações potencialmente críticas para as análises. Para o dimensionamento estrutural, os carregamentos ao longo da envergadura foram calculados com o algoritmo da equipe, utilizando os coeficientes aerodinâmicos obtidos pelo VLM. A rigidez torcional da asa foi dimensionada considerando a velocidade aeroelástica limitante. Para isso, diversas configurações foram analisadas, encontrando o flutter como fenômeno crítico. Assim, visando atender à norma 1000A 8870C, buscamos a relação ideal entre massa e segurança. A estrutura foi analisada computacionalmente para obtenção da posição do eixo elástico, valor de rigidez torcional e flexional e frequência natural de vibração. Respeitando a 8870C, foram obtidos o modo de velocidade crítica da asa para flutter. Utilizando um modelo com 6 graus de liberdade, foi calculada a efetividade de comando para velocidade em voos, assegurando maior precisão dos resultados em comparação aos obtidos em anos anteriores. As velocidades de reversão de comandos, divergência e flutter foram calculadas para a asa e estabilizador horizontal. O profundor e os alerões apresentaram em toda a faixa de operação efetividade superior a 50%. Passa agora a palavra para o Daniel. No projeto estrutural, os componentes foram dimensionados considerando as situações críticas de carregamento. A escolha dos materiais foi fundamentada na literatura e nos ensaios realizados e validados nos anos anteriores. Portanto, buscamos manter os mesmos fornecedores, para que os dados pudessem ser confiáveis. Considerando a asa quadripartida, definida pela MDO, foram utilizados tubos de carbono para evitar torção entre as partições, uma caixa de torção de balsa e uma longarina de fibra de carbono. Além disso, avaliamos a utilização de um tirante, que se mostrou eficiente na redução dos deslocamentos. Para otimizar o tempo de desmontagem da cauda, priorizou-se o uso de encaixes simples. Os estabilizadores foram projetados utilizando estruturas nervuradas e longarinas caixão, sendo o vertical reforçado com varetas de carbono. Para atender aos critérios de dirigibilidade em solo, alta eficiência estrutural e boa locação na caixa de transporte, definiu-se trem de pouso principal desmontável em sanduíche de fibra de carbono e triquilho não desmontável, de tubos de carbono. As rodas foram dimensionadas considerando alívios de massa obtidos por otimização topológica. Para a fuselagem, foi projetada uma estrutura que combina painéis sanduíche e regiões treliçadas, visando alcançar equilíbrio entre rigidez e baixo peso. Além disso, a facilidade construtiva foi considerada,
uma vez que caso haja competição presencial, o tempo e acesso para a fabricação serão reduzidos. Por fim, todos os componentes foram analisados em elementos finitos para avaliação das margens de segurança e dos deslocamentos em diversas condições de carregamento. Para dimensionar os servomotores, foi desenvolvido um otimizador, que determina a posição do servo na nervura e as dimensões dos elos do mecanismo de 4 barras, buscando uma configuração capaz de realizar o movimento requerido com o valor mínimo de torque. Em seguida, o otimizador seleciona o servo baseado em critérios de operação, peso e dimensão. Já para o sistema de tração e triquilho, a definição dos servos foi baseada no histórico da equipe. Após a seleção desses componentes, a bateria de comando foi dimensionada, considerando os servos em operação máxima durante todo o tempo estimado de voo. Visando a segurança da aeronave, o dimensionamento dos cabos e conectores foi baseado em normas técnicas e nos dados nominais dos componentes, considerando as demandas máximas do sistema elétrico. Assim, revisando nosso projeto, apesar da impossibilidade de realizar ensaios e validar o que foi feito, a equipe acredita que a metodologia adotada para a calibração das análises, através de dados de anos anteriores, garante grande probabilidade da aeronave performar de acordo com os cálculos e cumprir com as metas estabelecidas, sendo o melhor que a nossa equipe pode apresentar. Gostaríamos de agradecer à comissão técnica pelo suporte e empenho durante o período de incertezas decorrente da pandemia do novo coronavírus. Nós agradecemos também aos nossos colaboradores que nos ajudaram ao longo do ano e a todos um muito obrigado.